Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior, nós vimos que o artigo 13 do Código Penal define uma modalidade de causa que é denominada causa necessária. A causa sem a qual não teria ocorrido o resultado. E eu disse que existem situações nas quais esse critério não é suficiente nem para explicar e nem para demonstrar a relação causal. Hoje eu quero analisar esse problema com vocês. Mas antes disso, é interessante identificar quais são esses casos. Casos em que o critério da conditio sine qua non não explica a relação causal, apesar desse vínculo ser evidente. O exemplo mais conhecido é o das causas concomitantes, individualmente suficientes para produzir o efeito. É o caso dos dois atiradores que acertam a mesma vítima no mesmo momento e sem que nenhum deles saiba da conduta do outro. Além disso, cada um dos tiros foi suficiente para causar a morte da vítima. Os dois tiros foram na cabeça e cada um deles causaria a morte, mesmo que o outro tiro não tivesse sido disparado. Existem variações do mesmo exemplo, como é o caso em que duas pessoas dão 2 doses de veneno para a mesma vítima, sendo que cada uma dessas doses já seria suficiente para matar a vítima. O problema desses exemplos é o mesmo. Se nós utilizássemos o critério do artigo 13 do Código Penal e eliminássemos qualquer um dos dois tiros, o resultado continuaria existindo. Então, nenhum dos dois tiros individualmente considerados seria uma causa necessária do resultado. O resultado aconteceria mesmo que o sujeito não tivesse atirado. Mas dizer que nenhum dos dois tiros foi a causa da morte seria logicamente absurdo. Bem, para solucionar este problema, nós temos que entender que existem duas espécies de causas: as necessárias e as suficientes. As causas necessárias são aquelas sem as quais o resultado não teria ocorrido. É a causa definida no artigo 13 do Código Penal. As causas suficientes são aquelas que, se ocorrerem, necessariamente gerarão o resultado. Sempre que ocorrer a causa, também ocorrerá o resultado. Por exemplo, uma causa suficiente para a existência de luz é a existência de fogo. Isso porque sempre que existir fogo, também existirá luz. Então, o fogo é uma causa suficiente da luz. A diferença entre as causas necessárias e suficientes pode ser identificada em um exemplo. Se alguém colocar a mão no fogo, o fogo será suficiente para provocar uma queimadura na mão. Mas ele não é necessário para provocar uma queimadura em uma mão. Isso porque alguém também pode queimar a mão colocando-a na água, por exemplo, se ela estiver fervendo. No caso, o fogo é suficiente para provocar a queimadura, mas não é necessário. No exemplo dos atiradores, cada tiro, individualmente considerado, não foi necessário para causar a morte. Mas cada um deles foi suficiente para causar a morte. As causas suficientes também são fatores causais. E a sua relação com o evento é lógica. Por esse motivo, se o evento se realizar e tiver ocorrido uma causa suficiente para isso, e ela esteja diretamente relacionada com esse evento, a relação causal entre ambos é definida mediante raciocínio lógico. Isso porque, se a causa é suficiente para gerar o evento e a causa existiu, e se essa causa se relacionou com o evento e o evento ocorreu, a conclusão racional é de que ele foi causado por ela. Esse raciocínio
demonstra que existem outras espécies de causas que não são abrangidas pelo conceito do artigo 13 do Código Penal. E isso é possível porque não cabe ao direito definir as relações causais, e nem o que seja uma causa. Quem define o que é uma causa e o que é uma relação causal é a teoria do conhecimento. E para isso, ela leva em consideração a experiência empírica e as leis da física, e não o ordenamento jurídico. O conceito de causa contido no ordenamento jurídico é somente explicativo. Ele visa demonstrar o que seja uma causa, mas não define o objeto de uma forma vinculativa. Isso porque o conceito de causa não decorre de uma regra jurídica. Poderíamos dizer que o conceito jurídico é explicativo, mas não é absoluto. Quem realmente define o que é uma causa é a ciência mecânica. E na realidade física, existem duas espécies de causas: as necessárias e as suficientes. Ambas devem ser consideradas pelo ordenamento jurídico. Isso porque, se não for assim, a norma jurídica não incidirá sobre a efetiva realidade concreta, mas sim sobre o mundo irreal, abstrato e artificial. Por isso, as normas jurídicas devem levar em consideração ambas as formas de relação causal: a decorrente de causas necessárias e a decorrente de causas suficientes, porque é assim que a relação causal se estabelece na realidade fática. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo era deixar claro que existem causas necessárias e também existem causas suficientes, e que o conceito de causa suficiente é adequado para explicar a relação causal no caso dos atiradores, mas o conceito de causa necessária não é. No próximo vídeo, eu vou explicar o que é o conceito hínos de causa. E também vou dizer em que casos ele pode ser usado. Você vai ver que esse conceito, inclusive, foi elaborado a partir do conceito de causa suficiente e não do de causa necessária. Mas por hoje eu paro por aqui. Como você sabe, todas as minhas aulas estão disponíveis gratuitamente no Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima!